Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Iniciamos hoje uma série de 2 programas a partir dos diálogos estabelecidos na Conferência Educação do Futuro, Amor e Inteligência Criativa, que aconteceu em São Paulo em março de 2014. A pergunta norteadora da conferência, da qual participaram diversos educadores, líderes e pensadores de destacada atuação há décadas, é a seguinte: qual a educação do futuro? Você que nos acompanha sabe a importância que damos a este tema. Não poderíamos ficar de fora de um diálogo tão ambicioso. Qual a educação para um futuro mais bem-sucedido? No programa de hoje, o desafio de refletir sobre estes caminhos e respostas é de Irade Roberto Egrari, gerente executivo da ONG Agere Cooperação em Advocacy, relator do Comitê Principal da Conferência Mundial das Nações Unidas para a revisão da Conferência de Durban, a Conferência Mundial das Nações Unidas contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, realizada na África do Sul em 2001. Está conosco também Regina Migliori, que tem pós-graduação em Neuropsicologia, coordena o programa Meditação, Neurociências e Educação em Valores da Fundação Getúlio Vargas, e ela que é diretora adjunta de sustentabilidade do CIESP Campinas. E Lama Samten, que é mestre em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fundador do Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Essa conferência de educação para o futuro, ela tem 2 grandes objetivos e algumas possibilidades. Há 20 anos atrás, eu também fazia parte do grupo que organizou e realizou esta primeira conferência, que naquele momento tinha como foco esta pauta da educação para a paz, que continua sendo um fio da meada extremamente relevante. E eu costumo brincar que há anos atrás, década de 70, por aí, essa era uma conversa de doido. Ninguém estava muito disposto a ouvir ou a dialogar a respeito disso, como se fosse uma utopia muito distante e desnecessária, romântica. Hoje, nós estamos nos reunindo nesta conferência num cenário completamente diferente, onde toda esta pauta a respeito de uma inteligência amorosa, uma competência transformadora, uma capacidade de dar respostas ao mundo de outra natureza, em outros formatos, isso hoje já não é mais uma utopia, isso é demanda do nosso cenário atual. As pessoas já perceberam que os modelos disponíveis, eles não estão sendo suficientes, eles não são adequados e eles não são benéficos para conduzirem as nossas vidas, seja sob o ponto de vista da educação, do trabalho, dos mecanismos sociais, em todos os cenários de atuação humana existem demandas de transformação. Se eu trouxer para a temática do que está se falando sobre educação do futuro, né? Bom, educação essencialmente é um processo de aprendizagem, né? Ensino-aprendizagem. Mas o aprendiz e aquele que é, digamos, o mestre, né? Se é que há um, primeiro você tem que tirar essa ideia de mestre-aprendiz. Todos nós somos aprendizes, né? Então, nesse processo de aprendizado, o erro não tem mais lugar. Estamos todos construindo e errar é uma parte integrante do processo. Quando eu mudo esse paradigma, do paradigma de cobrança, de uma austera cobrança de centralidade ou de alcance de uma posição de transformação, e eu passo para o paradigma do estamos aprendendo, eu mudo o mundo. Tudo bem que na nossa infância humana nós precisássemos de uma linguagem como essa, né? Você não vai chegar para o seu filho e tentar convencê-lo através de um diálogo retórico, né? Por que ele não tem que botar a mão no fogão quente? Na hora que a mão dele chegar perto do fogão quente, vai lá e dá um tapa na mão dele, puxa fora e ainda fala grosso, né? Para que ele entenda que fogão quente tem algum problema. Depois você pode falar macio, mas a primeira reação tem que ser uma reação rápida. A humanidade foi a mesma coisa. Se eu pego o que eu vejo, por exemplo, dentro dos escritos judaicos, ou dentro do cristianismo, ou dentro do hinduísmo, enfim, do budismo, tudo isso eu tenho certas colocações, às vezes mais austeras, mais diretas, mais concretas, que não te dão muito a chance do diálogo e da busca do aprendizado, porque a fase humana era uma. Essa fase agora é outra. Eu acredito efetivamente que tudo que diz respeito a uma transformação social, são situações que são construídas quando nós somos capazes de criar sonhos
em conjunto, sonhos positivos. A gente precisa encontrar vários métodos de sentar em roda, olhar uns para os outros, de verdadeiramente escutar uns aos outros e permitir que isso vá convergindo em direção a imagens de futuro positivas, né? De modo geral, nós procuramos entender os outros a partir do nosso próprio mundo, se o outro é útil ou não é dentro das nossas perspectivas. Mas há essa inteligência adicional, que é uma inteligência no qual nós tentamos entender o mundo do outro, e dentro do mundo do outro, nós procuramos entender as qualidades que o outro tem. Mesmo que a gente esteja tomado por raiva, por sentimentos negativos, quando a gente tenta entender o outro no mundo dele, a gente busca desenvolver amorosidade, ou seja, a própria amorosidade ela surge quase de modo natural, que é quando a gente vê qualidades positivas no outro, né? Quando se coloca como pauta essa perspectiva de uma amorosidade inteligente e competente, é porque está se consolidando um entendimento a respeito do amor, não só como um sentimento, mas como um valor humano universal. Qualquer ser humano consegue não só praticar uma ação competentemente amorosa, como também perceber uma ação amorosa e benéfica. Isso é universal, isso independe de faixa etária, nível socioeconômico ou grau de escolaridade. Então nós estamos falando de alguma coisa que é passível de ser praticada em qualquer ambiente, independente de causas e condições específicas. Quando a gente conversa, por exemplo, no âmbito da educação, muitas vezes as pessoas consideram que há necessidade de toda uma formação, que há necessidade da preparação de um ambiente, e sem sombra de dúvida, tudo isso é relevante. Mas não há nada que a priori nos impeça, como seres humanos, de termos uma ação competentemente benéfica, imediata, que revele o nosso nível de excelência no lugar e na atividade em que a gente estiver. Então, se eu quero buscar, por exemplo, educação como um meio de transformação da humanidade, né? Se eu quero, como por exemplo, perceber que o ser humano é como uma mina rica em joias de inestimável valor, e a educação é que pode fazer extrair esses valores, né? Eu já saio da perspectiva da educação bancária, educação do banco, sentado no banco escolar, um cara lá, mestre, aluno, né? Para uma educação da descoberta das tuas joias interiores. Como é que a gente pegar uma lanterna e entrar dentro do IRAD e tentar descobrir o que ele traz como potencial? Não, o ser humano é uma tábua rasa em que você escreve sobre ela tudo aquilo que tem que ser escrito. Se for mal escrito, ele vai ser um péssimo cidadão. Se for bem escrito, ele vai ser um ótimo ser humano. Errado. O ser humano tem essas joias, vamos extraí-las. Agora, se eu não conseguir tirar o diamante de dentro da pedra de granito, ele vai ficar escondido e eu não vou alcançar isso nunca. Quando a gente pensa em educação para o futuro, eu imagino que é uma educação ligada à sustentabilidade. Então, é necessário que a gente tenha um exemplo disso. É necessário que a gente tenha uma sociedade que, de algum modo, ela seja vitoriosa nesse aspecto da sustentabilidade, né? Nós não podemos separar a escola da comunidade, a escola da sociedade. Tem um ditado africano que diz: nós precisamos de uma aldeia inteira para educar uma criança. Por quê? Porque é justamente o que acontece dentro daquela sociedade é que termina sendo o conteúdo verdadeiro do que a escola transmite, né? Hoje a sociedade como um todo é como se ela tivesse dificuldade de dar bons exemplos. Então nós podemos encontrar professores que são capazes de falar sobre conteúdos, mas eles mesmos não estão vivendo aquilo. O que é mais fácil? Eu preparar uma prova, aplicar uma prova, ou sentar com os alunos e discutir, tentar entender cada um e conhecer a personalidade de cada aluno, entender o quanto cada conceito está sendo verdadeiramente apreendido? Ou é mais fácil eu chegar lá na frente, botar um PowerPoint, um filme? Eu vou pelo mais fácil. Aí eu tenho várias alegações. Meu salário é baixo, eu não ganho tanto. Meu amigo, então por que você está fazendo isso? Então, o segundo elemento, o primeiro é dar trabalho. Aceite que vai dar trabalho. O segundo, aceite que é uma profissão de dedicação de fé. Não é porque você vai ganhar dinheiro, é porque você acredita naquele negócio, né? E isso, acreditar naquilo que você faz, hoje em dia está muito raro. Então, dá trabalho, 2, é uma profissão de fé, né? 3, aí é outro problema grave também, que a gente vive em tudo que a gente vive, que é aquele bichinho que habita dentro da gente chamado ego.
Então eu não estou afim de abrir mão das minhas conquistas de espaços de poder ou de reconhecimento e aceitar que, de repente, um menino imberbe, sentado lá na cadeira, que acabou de passar num vestibular, seja capaz de me questionar. E aí, com esse trinômio, eu consigo destruir o processo educativo. Porque eu destruo o processo educativo até dentro da sala de aula com uma criança de 5, 6 anos de idade, que vai fazer questionamentos para você que você tem que aceitar humildemente que aquele serzinho é capaz de refletir. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Fique agora com as notícias do dia no Band News. Até já! Você já parou para se perguntar qual a educação do futuro? O que devemos ensinar e buscar aprender para um futuro mais bem-sucedido nesse planeta? Nossos entrevistados desta semana pensam a maior parte do tempo nisso. Como é que eu vou falar sobre uma revolução na educação no sentido da relação pai, mãe, família, qualquer que seja a família, qualquer que seja o modelo pai e mãe? Mas eu consigo isso na situação que se encontram determinadas populações de nosso país, com miséria, pobreza, drogas, desemprego, promiscuidade social, mesmo vivendo em situações desumanas. Isso talvez funcione muito bonito para a classe média, média alta, que a gente senta, reflete. Mas e a grande massa brasileira? Como é que entra nessa equação? Como é que eu crio espaços de reflexão, né? Onde o ruído da opressão não me impeça de refletir? E a opressão que te mantém na ignorância, né? E os opressores não querem perder o seu espaço. Então é uma equação meio complicada de solucionar. Mas como é que eu vou romper isso? Eu não gostaria de generalizar, dizer que tem que ser desse modo, né? Eu posso dizer as experiências que nós estamos seguindo, né? Então, nós estamos descobrindo, por exemplo, que nós podemos viver com muito menos, nós podemos, muito menos do seu ponto de vista econômico. Nós podemos gerar os próprios alimentos, nós podemos desenvolver uma habilidade de cuidar da nossa própria saúde, nós podemos desenvolver outras habilidades de construções de prédios, outros tipos de arquitetura, nós podemos usar melhor o nosso tempo, trabalhar menos no sentido financeiro e prático e causal e dedicar parte do nosso tempo para estudo, meditação, para os vários eventos. Então a vida pode ser uma vida interessante dentro desses lugares. Não é alguma coisa que a pessoa precisa ser budista para tentar ou para viabilizar. Aí essas comunidades podem surgir. Eu acredito que isso não precisa acontecer em áreas rurais, isso pode acontecer nas cidades e eventualmente a pessoa também não precisa nem criar uma comunidade física ao seu lugar, ao seu redor, mas ela pode estabelecer relações com pessoas e desenvolver uma linguagem de grupo, uma linguagem onde ela aproveita melhor o seu tempo e avança no autoconhecimento e nas relações, assim. Nós estamos falando não só de um novo modelo de educação, de um novo padrão de trabalho, de um novo modelo de organização. Nós estamos falando, gente, de uma transformação da nossa espécie. A espécie humana precisa recuperar algumas potencialidades que são inerentes à nossa natureza e, ao mesmo tempo, dentro de toda uma perspectiva evolutiva como espécie, a partir do ponto em que estamos e sendo uma espécie inteligente, perceber que a trajetória evolutiva como espécie, ela precisa ser redirecionada. Que esta trajetória que estamos trilhando, ela está nos conduzindo a um beco sem saída, né? E um beco sem saída como espécie significa até a possibilidade de extinção. Então, não se trata simplesmente de uma nova maneira de pensar. Nós estamos falando de uma nova natureza humana, um novo ser humano, que vai acionar o seu cérebro de uma outra forma, que vai interagir com a realidade de uma outra maneira, que não vai se desconectar do fio da meada que nos conduziu até aqui, mas que está reconduzindo uma outra trajetória que demanda outra natureza de inteligência. Então, é impossível e é impensável imaginar que um jovem, hoje, em pleno século XXI, mesmo que ele não tenha acesso
a toda esta tecnologia que a gente tem hoje disponível, mas sabendo que ela existe e vendo tudo isso que está no nosso cenário, como que você imagina que seja possível manter essa criança e esse jovem imóvel e em silêncio, sentado numa sala de aula durante horas a fio? É algo no limiar de uma tortura. E realizar esforços no sentido de adequar este jovem a permanecer imóvel e em silêncio é decretar a continuidade de um sistema que não é só um sistema de educação, porque será imóvel e em silêncio que ele vai permanecer na sua vida adulta. Será imóvel e em silêncio que ele vai se sentir incapaz de lidar com todos os desafios que a gente tem diante de nós. Será imóvel e em silêncio que ele vai tentar reproduzir esse modelo na sua família, estabelecendo diferenças em estruturas de poder, em hierarquias que no século XXI já não tem mais lugar. O âmbito de poder funciona com uma única estratégia eficaz e efetiva: constrangimento. Por que houve mudança de política pública no Brasil com a introdução de cotas nas universidades? Contra ou a favor, certo ou errado, não me interessa. Só interessa o fato de que alguma coisa aconteceu e começou uma mudança, né? Constrangimento. A sociedade civil organizada começa a pressionar o governo, constrange o governo, começa a mostrar que há aberrações enormes, começa a mostrar que os dados são absolutamente tenebrosos, né? Como é que eu posso ter 5% da população brasileira representada dentro do universo das universidades federais e estaduais do Brasil no início dos anos 2000? E agora eu subi para quase 20%. Então, esse binômio pressão-constrangimento é o que funciona no cenário nacional e no cenário internacional também. Por mais que seja legal você levantar bandeira nas ruas e sair em marcha, isso constrange até um certo ponto. Foi o que a gente viu aqui nas manifestações de junho do ano passado, né? Mas se eu tiver organizado um processo de constrangimento dentro do aparato estatal, aí eu consigo mudar. Então, nós temos que ter, na verdade, uma estrutura bem montada da sociedade civil, onde ela trabalhe com visão, com senso de missão, com propósito, com estratégias. Não é uma coisa assim bagunçada, vamos lá. Uma das coisas que eu sempre repito e digo: olha, parabéns ao movimento de mulheres. Pegaram na década de 90, durante o governo FHC, onde a ideia de incluir mulher dentro da construção da política pública não existia, tá? Pegam os 100 maiores projetos de governo e conseguem trazer os 100 gestores desses projetos para sentar e ouvirem um dia de preleção sobre direitos da mulher. Sem dúvida alguns saíram de lá falando: pô, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca botei recorte de gênero dentro dos programas que eu gerencio. Será que não posso colocar? E se eu fizer isso para a raça, para a questão negra? Se eu fizer isso para a questão indígena? Se eu fizer isso para a questão LGBT? Eu não posso fazer o papel do Estado. Coisa que a sociedade civil brasileira hoje acaba fazendo o papel de Estado. Terceirizaram o Estado para a sociedade. Hospitais, educação, creche, blá, blá, tudo. Como é que é isso? Eu tenho que ter, então, a sociedade civil com um papel de atuar como controle social forte, né? E poder depois, então, dialogar com o Estado e pressionar o Estado. Vamos fazer o nosso último intervalo de hoje. Fique agora com as manchetes do dia no Band News. Até já! De volta com o Capital Natural, que esta semana faz o primeiro de 2 programas com os diálogos da Conferência Educação do Futuro, Amor e Inteligência Criativa, que aconteceu em São Paulo em março de 2014. Estamos hoje ouvindo 3 pensadores deste assunto: Iraje Roberto Egrari, comissário da ONU, a educadora Regina Migliori e o líder budista Lama Samten, trazendo reflexões sobre qual a educação do futuro. Quando a gente se refere a uma ação que expresse uma competência amorosa, é importante que a gente reveja, inclusive, a nossa noção de ação. Então, quando hoje nós estamos falando em entrar em ação, em realizar transformações, em fazer aquilo que o mundo está demandando que a gente faça, é importantíssimo compreender
e ressignificar o nosso próprio entendimento a respeito do que é agir. De uma forma bem simples, né, eu costumo dizer que a ação ela é resultante de um eixo de coerência que precisa existir entre cabeça, coração e mão. Eu preciso saber o que eu estou fazendo, eu preciso acreditar naquilo que eu faço. E aquilo que eu faço precisa alimentar aquilo que eu acredito e aquilo que eu sei. E quando a gente não consegue construir esse eixo, normalmente esta ação ela é esvaziada de significado. Para eu conseguir trazer propósito para esta ação, que é tão necessária e relevante, é preciso encontrar dentro de mim o direcionador disso. E é preciso vislumbrar fora de mim o impacto que isto irá produzir. Isso demanda o que a gente chama de uma atividade contemplativa, a capacidade de exercitar um nível de atenção que vai além do foco específico a respeito do que eu estou fazendo. Uma atenção que hoje vem sendo chamada de atenção plena. Esse nível de atenção plena, ele precisa e pode ser treinado, ser exercitado. Então, aquilo que a gente tradicionalmente conhece como práticas contemplativas e que muitas vezes, para algumas pessoas, fica parecendo uma atividade de isolamento, uma atividade de sair do mundo. Pelo contrário, você praticar algo que amplifique a sua competência contemplativa significa ampliar a sua condição de perceber a sua real motivação, de perceber o direcionamento da sua ação e de se tornar responsável pelo impacto que ela produz. Cada pessoa dentro do seu lugar, onde vive, ela deveria pensar o que de bom eu tenho vivido e como que eu poderia ampliar isso. E contar uns para os outros, e ver se há uma convergência nesse aspecto, né? Esses sonhos, eles vão transformando as realidades, vão criando outras possibilidades, assim. Eu não quero nem dizer para que direção as pessoas deveriam sonhar, porque na verdade elas deveriam apenas sonhar. Elas é que sabem o que precisam sonhar. E a gente precisa ouvi-las, porque há essa inteligência, esse recurso tão amplo de inteligência, que é a própria mente das pessoas, né? A natureza da comunicação, até hoje, ela foi compreendida como uma atividade carregadora de informação. E o que a gente tem hoje é um entendimento da comunicação não só como uma estratégia que carrega informação e que estabelece uma relação, mas existe um novo nível de responsabilidade da ação de comunicação e da profissão de comunicador, que é a responsabilidade pela formatação de cérebros e formatação de mentes. A atividade da comunicação tem um potencial imenso de capturar a nossa atenção. E ao capturar a nossa atenção, conduz todo o nosso pensamento e as nossas emoções. Isto também significa que o profissional de comunicação tem que assumir esta responsabilidade na dimensão de impacto que isto produz. E, por outro lado, aqueles que se submetem a este processo também precisam ter a clareza de construir em si mesmos os mecanismos necessários de discernimento para que com muita tranquilidade a gente possa decidir se eu quero embarcar nesta trajetória ou não. Falta muito. Falta muito na questão de uma sociedade justa mesmo, né? Falta muito na luta contra a ignorância, né? Ignorância no seu sentido mais amplo mesmo, né? Como é que tirar? Porque conhecimento hoje é poder. Quem detém conhecimento detém poder. E eu não posso dizer que a turma que comprou carro agora e que antes morava quase que semi-favelado e agora está morando numa casinha de alvenaria, teve acesso a conhecimento. Teve acesso a algumas benesses que a sociedade capitalista te oferece. Mas é isso que nós queremos? É esse mundo que eu não quero esse mundo para mim. Porque se eu não garantir direitos, eu não vou poder garantir que cada ser humano revele o seu potencial.
O programa desta semana fica por aqui. Agradeço a presença dos nossos convidados e da organização da Conferência Educação do Futuro, Amor e Inteligência Criativa, conferência que aconteceu em São Paulo em março de 2014. Obrigado por terem participado conosco e convido você a continuar conectado com a gente. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou o Guto Abranches. Até o próximo programa.